Boa tarde, quinto ano. Não sei se vocês sabem, mas hoje eu estou vestida de rei. E não é qualquer rei. É o rei Dom João VI. Meus amores, aqui do lado eu deixei o relógio que fica na Inglaterra, né? Saindo umas pombas. E aqui em cima, toda vez que eu falo, vem uma coroa, que é a coroa do rei de Portugal, Dom João VI. Se hoje a gente tem um presidente, o presidente é. Ah, isso aqui também, gente, é porque rei gosta, né, dessas coisas assim, eu acho. Não sei. Eu fiquei com cara de rei quando eu coloquei isso aqui, então eu deixei. Gente, se hoje a gente tem um presidente que é o Bolsonaro, a história começou basicamente agora, nessa história que eu vou começar a contar pra vocês agora, tá bom? Foi assim, não foi uma iniciativa do governo do rei de Portugal, foi uma iniciativa de outros reinos com outras brigas, e aí sobrou para quem? Para o rei de Portugal. Vamos entender? Para isso, eu preciso que vocês memorizem esses nomes, ó. Napoleão Bonaparte, Dom Pedro I, tem Jean Debré e tem Dom João VI. À medida que eu for falando, esses nomes forem aparecendo, eu vou mostrando para vocês. Show? Meus amores, para o vídeo não ficar tão longo, eu vou começar a contar a história bem resumida, tá bom? Foi assim, no século XIX, Napoleão Bonaparte, que era um imperador da França, ele estava no auge da sua carreira, ou seja, ele estava bombando, querendo dominar o mundo. E aí, ele só não conseguiu dominar a Europa, a Inglaterra. Por isso que eu deixei esse símbolo da Inglaterra aqui do lado, tá, gente? Ele não conseguiu dominar a Inglaterra. E o que é que acontece? O rei de Portugal era fechamento com o rei da Inglaterra. E assim, eles sempre foram muito amigos, sempre foram aliados. E eram todo mundo contra Napoleão Bonaparte. E aí, Napoleão Bonaparte foi e ameaçou Portugal, porque sabia que era do lado do rei da Inglaterra. E aí ele falou assim, olha só, se vocês não mudarem para o meu lado, eu vou aí e vou invadir Portugal. Só que Dom João VI, que era rei, mas não era o rei total, porque tinha a mãe dele que tinha um problema mental, que era a rainha de lá de Portugal. Ele era um rei interino. Ele simplesmente falou assim, eu não vou ficar aqui e também não vou pagar para ver. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar todo mundo e eu vou meter o pé pro Brasil, com medo da invasão, entenderam? E aí foi o que ele fez, ele pegou 15 mil pessoas, amores, a corte dele tinha 15 mil pessoas. Eles foram pro porto de Portugal. Inclusive, lá em Portugal, hoje em dia, tem esse porto de onde eles saíram de lá e fizeram um monumento lindo, se eu não me engano, é na cidade de Cascais, que é litoral de Portugal, fica pertinho de Lisboa. E aí eles vieram com essas 15 mil pessoas. Ele tinha dinheiro para essa viagem tão cara, né? Porque carregar 15 mil pessoas é muito caro, principalmente para atravessar o oceano. E foi o que aconteceu. A Inglaterra, ela falou assim, ó, já que vocês estão fugindo porque estão me apoiando, eu vou apoiar vocês. Então, a Inglaterra foi que fez todo esse trajeto. Ela emprestou os navios e ela fez toda a segurança com seus soldados da corte de Portugal para vir para cá, para o Brasil. Tudo bem? E deixa eu ver mais se eu tô esquecendo de alguma coisa. Aqui tem um quadro mostrando essa vinda, esse êxodo dessas pessoas, né? Essa saída. Gente, você imaginou um porto com 15 mil pessoas viajando? É muito alvoroço, é muita despedida, é muita mala. E assim, era para viajar, para vir para cá, mas todo mundo sabia que era para sempre, praticamente. Não é porque não tinha previsão da guerra acabar, da guerra napoleônica acabar. Então, se a guerra demorasse 10 anos, eles vinham passar aqui 10 anos. Se a guerra nunca acabasse, eles nunca iam voltar. Então, para quem fosse se despedir, era uma despedida muito dolorosa. E aí, foi o que aconteceu.
Em 1808, Dom João e a sua família chegou aqui no Brasil. Logo após a sua chegada, eles passaram apenas uma semana em Salvador, porque eles chegaram no porto em Salvador. E aí eles pegaram todo mundo e vieram para o Rio de Janeiro. Passaram pouquíssimo tempo em Salvador. Quando chegaram aqui no Rio de Janeiro, o que foi que aconteceu? Eles começaram a deixar a cidade, que era uma cidade tipo um sítio, que não tinha muita coisa, quem vivia aqui era só trabalhadores, pessoas que Portugal mandava aqui para pegar as riquezas da gente, né? Então, quando a corte chegou aqui, a corte queria que aqui fosse igual Portugal, que tivesse seus luxos. Então, o que foi que o rei fez? O rei mandou construir a Imprensa Régia, que é um lugar que faz jornais, o Banco do Brasil, esse Banco do Brasil que existe até hoje, o Arquivo Militar, o Jardim Botânico, que é esse que a gente vai passear de vez em quando, e uma fábrica de pólvoras. Aí depois ele começou a instalar o Museu de Dom João VI, a Biblioteca Real, a Academia Militar de Belas Artes, Escola Médica de Artesanal da Marinha. E até hoje tudo isso está meio que preservado aqui no Rio de Janeiro. Tudo bem? Quando Dom João chegou aqui, ele mudou o nome do Brasil. O nome do Brasil começou a ser Reino Unido de Portugal e Algarves. E aí as capitanias, que antigamente eram chamadas de capitanias, começaram a ser chamadas de províncias. Tudo bem? E aí, gente, depois que Dona Maria I, que não tinha muito problema, ela não era muito boa da cabeça, ela tinha alguns problemas mentais, ela morreu. E aí o príncipe regente, que tomava conta de tudo, Dom João VI, se transformou em rei. E aí nesse mesmo tempo em que ela morreu, a guerra das forças napoleônicas acabou e Dom João VI teve que vir aqui, teve que voltar para Portugal para assumir o seu trono, não é isso? E aí, ó, gente, nesse meio termo, Dom João VI mandou que Jean Debré, o nome dele verdadeiro é Jean-Baptiste Debré, ele viesse para cá para o Brasil e retratasse a sua arte e todo o cotidiano. Aí quando vocês forem olhar no livro de vocês, vai ter artes, ó, de Jean-Baptiste. E assim, existem museus que têm exposto as artes que eles faziam com o cotidiano daqui do Brasil, na visão dele, né? E aqui também tem a foto de Dom João, feita também por Jean Debré. Que mais que eu ia falar para vocês? Deixa eu ver. Tá bom. Aí nessa ida à Inglaterra, ele teve que deixar o seu filho, Dom Pedro I, no lugar para poder assumir o trono, porque todo trono deveria ter alguém para assumir, não é? Deixa eu ver. E aí Dom Pedro ficou como príncipe regente, administrando o Brasil para evitar qualquer briga. Aí na hora da partida, Dom João disse ao filho: Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti do que há de me respeitar do que para algum desses aventureiros, porque eu já falei para vocês que sempre vinha alguém aqui para invadir o Brasil e tomar suas terras. Gente, nesse meio termo, o Brasil não estava bem financeiramente. Por quê? Porque para construir imprensa, banco, arquivo, jardim, custa muito dinheiro. Para poder sustentar 15 mil pessoas que veio de Portugal, custa muito dinheiro. E aí foi o que aconteceu. O rei de Portugal começou a cobrar mais impostos dos brasileiros. E aí os brasileiros começaram a ficar com raiva. Tinha que cobrar muitos impostos para quê? Para sustentar esse povo todo e dar luxo para esse povo todo. Por isso houve a Revolução Pernambucana, que era Pernambuco que sustentava tudo isso com sua cana-de-açúcar. E aí eles ganharam essa revolução e eles queriam a independência de Pernambuco, para que Pernambuco seja outro país independente do Brasil. E por 2 semanas, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, eu li, mas agora eu dei uma esquecida. 2 meses, por mais de 2 meses, Pernambuco ficou sendo um país independente do Brasil. E aí, se ele conseguisse manter essa independência, hoje a gente seria, quem fosse pernambucano seria de outro país.
Olha que interessante, né? Só que aí depois esse quadro foi revertido e Pernambuco continua sendo um estado e não um país. Tudo bem? Aí, gente, hoje a gente vai fazer a página 59 e 60. Na próxima aula a gente faz a 61. Tudo bem? Vamos lá. No número 1, vocês vão colocar V para verdadeiro e F para falso, referente às causas, porque foi que a família real de Portugal veio para cá. No número 2, qual o objetivo do bloqueio continental? No número 3, ao chegar ao Brasil, quais as primeiras medidas tomadas por Dom João VI? No número 4, vocês vão ver a obra de Debré. E em relação à vida da colônia, o que essa obra retrata, o que mais lhe chamou a atenção, é uma pergunta pessoal. No número 5, a presença da corte portuguesa no Brasil gerou várias transformações no Rio de Janeiro, a cidade onde ficou instalada a família real. Aí vocês vão colocar abaixo algumas das transformações que foram feitas no Rio de Janeiro para poder receber a família real, tudo bem? E no número 6, marcar um X na alternativa que não corresponde às medidas culturais realizadas por Dom João VI ao chegar no Brasil. Então, vocês vão marcar que não corresponde. Falando em bloqueio continental, o bloqueio continental foi uma ameaça que Napoleão Bonaparte fez ao todo governo que apoiasse a Inglaterra. E aí ele disse, olha, vamos fechar todos esses portos para que o comércio não acontecesse. E aí vocês vão ler mais um pouco a respeito disso no texto, tá bom? E aí quando Dom João VI veio para aqui para o Brasil, ele disse assim, não vou bloquear nada que seja referente ao meu reino, porque eu sou amigo da Inglaterra. Tudo bem? Leiam todo o texto, porque só a explicação não dá, e aí eu peço que vocês leiam, tá bom? E eu volto já com o vídeo de correção. Um beijo no coração de vocês.